Atacante do Atlético pode chegar no Goiás para o ano que vem? No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre o Alejo Cruz, que é um excelente uruguaio, um achado do Atlético nesse ano, só 24 anos de idade, jogou 36 vezes nessa Série A do Campeonato Brasileiro, em várias funções, e está sendo especulado em alguns clubes do futebol brasileiro. Existe o interesse do Goiás em contar com esse jogador? Quero trazer os detalhes sobre a situação contratual também do Alejo Cruz e a minha opinião sobre esse cenário, algumas especulações envolvendo Goiás, Atlético e esse mundo da bola bastante agitado. Da mesma forma, eu quero falar sobre um outro jogador, que para mim seria um excelente reforço para o Goiás no ano que vem, o Eric, atacante do São Paulo. Não deve continuar no tricolor para o ano que vem, o seu salário, ele que está no radar, por exemplo, de clubes como o Sport, o Vitória, foi especulado também no Ceará nos últimos dias, para uma Série B, acho que esse cara arrebentaria em 2025. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, comentários sobre o mercado da bola do Goiás. Eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta no YouTube do Goiás News, e fazer a sua aposta também com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, com esse meio de semana agitado. Tem jogos, por exemplo, no Campeonato Espanhol, quarta-feira, sexta, no final de semana também. Você encontra com a SeguroBet, o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o mercado da bola, os bastidores, as negociações, as especulações no Goiás, e o nome que veio à tona nos últimos dias foi do Alejo Cruz. Eu vi alguns torcedores se perguntando no WhatsApp, e aí, tem proposta, não tem? É um jogador que está ou não no radar do Goiás para a próxima temporada. O Alejo Cruz que desperta o interesse de vários clubes na Série A do Campeonato Brasileiro e também na Série B. Segundo informações do jornalista Henrique Alcaraz, da Feras do Esporte, um abraço aí para ele, ele garantiu o seguinte: clubes como o Vasco, o Vitória, o Sport e o Atlético Paranaense demonstraram interesse em contar com o Alejo Cruz para a temporada que vem. No Goiás, o jogador não tem proposta, tá? Não tem proposta, não há chance nesse momento do Goiás reverter esse cenário, enfim, dar um chapéu no Atlético. Isso ainda não surgiu no Goiás, tá bom? Então, para quem estava se perguntando sobre o Alejo Cruz, se tem proposta, se é um uruguaio que interessa ao Goiás, não. Eu tenho informação que outro jogador uruguaio negocia com o Goiás, tá? Ainda não tenho os detalhes sobre o nome, mas não é o Alejo Cruz. Bem que poderia ser, tá? No meu entendimento, para uma Série B de Campeonato Brasileiro, seria sim um bom reforço. Foi um achado do Atlético no Campeonato Uruguai, ele que estava defendendo o Danúbio no ano passado, 3 gols e 1 assistência em 35 jogos, e acabou renovando o seu contrato com o Atlético até dezembro de 2027. Ele chega inicialmente com um contrato curto, somente até o final deste ano, e acabou tendo o seu contrato prorrogado por mais 3 temporadas. Então o Atlético também, o Adson Batista, enxerga um potencial nesse jogador, 24 anos de idade, 1,69 m de altura, ele que é canhoto e pode fazer basicamente várias funções do gramado, principalmente na ponta esquerda, já atuou até mesmo como lateral esquerdo em alguns jogos, nesta Série A do Campeonato Brasileiro pelo Atlético, e também na ponta direita. Tem uma boa batida na bola, acho que a principal vantagem do Alejo Cruz é a capacidade de bons passes, né? A criação de jogadas perigosas a partir, por exemplo, de uma visão de jogo. Isso é algo interessante envolvendo um ponta. Geralmente os pontas não têm muito essa habilidade, essa capacidade, por exemplo, de uma enfiada de bola, de uma visão de jogo. É diferente o cenário do Alejo Cruz, além, claro, da bola parada, por exemplo, na cobrança de escanteios. Conseguiu, sim, uma boa sequência com o Jair Ventura em 36 jogos nesta Série A pelo Atlético, apesar de 4 treinadores, ele foi titular em 22 delas. Marcou 2 gols e também deu 2 assistências. Um mapa principalmente na ponta esquerda. No Campeonato Goiano também com o Jair Ventura titular em 8 dos 9 jogos que ele realizou. E lá no Campeonato Uruguaio, ele também jogava nessas duas funções, ponta esquerda, ponta direita, enfim, um bom achado. Para mim seria sim um bom reforço para o Goiás na Série B do ano que vem, mas não há um interesse da diretoria alviverde, tá? Para contar com esse jogador, e acabou renovando com o Atlético, acaba complicando a situação. Pode deixar a sua opinião até agora, né? Esses outros clubes interessados, pode ser um adversário do Goiás no ano que vem na Série B do Brasileirão, ele que está avaliado aproximadamente hoje na casa de 700 mil euros, convertendo isso daí para o dólar, daria mais ou menos 5 milhões, acho que mais ou menos 5 milhões e meio de reais. Lembrando, para você fazer a sua aposta com a SeguroBet, lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem burocracia,
com todos os jogos, por exemplo, no Campeonato Espanhol nesse meio de semana. Já tendo nessa quarta-feira Espanhol e Valência, um empate pagando 2,83 a cada real apostado. Vitória também do Villarreal contra o Rayo Vallecano, pagando 1,83. No final de semana, com outros jogos interessantes, Barcelona e Atlético de Madrid, jogaço. A vitória do Barça em casa pagando 1,85 a cada real apostado, um empate 3,81. Ainda tem também o Real Madrid em campo neste domingão, dia 22 de dezembro, pertinho do Natal, mas o futebol ainda não para, com Real Madrid e Sevilha, vitória do Real em casa na cotação de 1,33. Então, se você fizer aqui um bilhete com vitória do Real contra o Sevilha, também vitória do Barcelona contra o Atlético de Madrid, e outra partida também, acho que tem um favorito aqui, cadê? Villarreal, né? Uma vitória contra o Rayo Vallecano, um bilhete desse daqui, por exemplo, na cotação total de 4,61, é uma vantagem, né? As apostas múltiplas que você encontra também na Segurobet, só fazer o seu cadastro pelo link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo ou no QR Code aparecendo aqui acima na tela. Seguindo aqui no nosso vídeo, se eu falei sobre o Alejo Cruz, que é um nome que não interessa o Goiás para o ano que vem, nesta posição de ponta esquerda, apesar de algumas especulações nas redes sociais, um outro nome que, para mim, no meu entendimento, seria um excelente reforço, olhando uma realidade de segunda divisão para 2025, é o atacante Eric, ponta esquerda, ponta direita, jogou inclusive bem contra o Goiás na Copa do Brasil deste ano, mas em um enredo geral pelo São Paulo, acabou decepcionando nessa temporada. Em 36 jogos, só foi titular em 10 deles, com 3 gols marcados e 4 assistências. Até o presente momento, o jogador já foi procurado pelo Ceará, também pelo Sport, e algumas especulações envolvendo o Vitória, né? Poderia ser um retorno dele para qualquer um desses. Aliás, ele não jogou no Sport, né? Ele jogou pelo Náutico, onde foi um destaque ali em 2017, 2020 também, e pelo Vitória acabou passando na Série A do Brasileirão em 2018. Gosto muito do Eric, já no ano passado foi um excelente jogador, né, vestindo a camisa do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro, dos poucos que se salvaram. Em 31 jogos marcou 10 gols, foi um dos artilheiros da competição, jogando principalmente na ponta direita. 2021 também foi um bom destaque. Naquela ocasião, vestindo a camisa do Náutico, né? Ele começa a temporada no Náutico e acabou sendo contratado ainda na metade do ano pelo Ceará na primeira divisão. Muito bom jogador, para mim uma contratação assim que faria total sentido. Claro que não é barato, pegando aqui o salário do Eric, ele recebe, segundo informações do Jorge Nicola, algo na faixa de R$400 mil mensais. Tá? Não é barato, claro que não. Para o Goiás no ano que vem ainda, que tenta estabelecer esse teto de no máximo até R$200 mil. O contrato do Eric no São Paulo vai até dezembro de 2026, então não seria, por exemplo, impossível pensar em um empréstimo, mas a tendência é que o jogador fique na Série A do Campeonato Brasileiro. Para mim, o Goiás precisa sim buscar um ponto esquerda, um ponto direita de peso para a próxima temporada. Por quê? Vamos colocar assim numa ocasião que tudo dê certo, as renovações do Paulo Baia e do Wellington. Eu penso que no máximo um deles possa ser titular pelo Goiás. Na outra posição, precisa de um outro cara mais experiente. Tá? Para mim, nem o Paulo Baia, muito menos o Wellington, são soluções para o Goiás. Podem ser opções, podem ser boas apostas, aprovo sim as renovações com eles para o ano que vem, mas sendo jogadores na composição do elenco. Mais do que isso, o Goiás estaria exagerando. E para mim, uma opção que está aí no mercado é sim o Eric, né, especulado em outros clubes. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre esse atleta revelado. Nas categorias de base ele passa no Santos, no Náutico, também no Cruzeiro. Joga muito bem pelo Náutico ainda em 2017, naquela época na Série B junto com o Goiás, né, naquela ocasião. Também passou no futebol português, Vitória, Ceará e hoje no São Paulo. Pode deixar o seu pitaco, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta no YouTube do Goiás News, e faça a sua aposta também com a Segurobet. Lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link é aqui embaixo na descrição do nosso vídeo ou no QR Code acima na tela. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!